combatividade do doutor promotor. Achei que ele não viria a réplica. Mas, de qualquer sorte, vamos lá. Vamos aqui a alguns pontos. Quanto à questão da imagem do roubo, né? Lá, às 5h36 da manhã, qual seria a importância disso? Para o caso aqui, praticamente nenhuma. Praticamente nenhuma. Mas poderia, sim, ter investigado a autoria do roubo. Poderia, sim, ter evitado tudo isso que está acontecendo aqui. Se tivesse localizado os roubadores antes. Então, julgo, sim, importante que se faça a investigação como deve ser feita. Não é porque, como aqui, doutor, vou até fazer um registro. Teve alguns advogados aí que disseram o seguinte: para que punir se o crime já ocorreu? Absurdo, absurdo, né? E ainda usou o termo de prerrogativas. É uma frase infeliz. Infeliz. Além de infeliz, inoportuna. Porque se ocorreu o crime, é porque a Polícia Militar falhou. Porque cabe à Polícia Militar o policiamento ostensivo, preventivo, fardado. E não há mácula nisso, porque a Polícia Militar não é Deus, não está em todos os locais ao mesmo tempo. Mas quando a Polícia Militar, por uma questão de insuficiência de efetivos, por exemplo, falha e o crime vem a ocorrer, quem que deve apurar? A Polícia Civil. Então não é porque o crime já ocorreu que não vai se investigar. Deveria ter investigado e não investigou. Muito bem. O doutor promotor disse aqui que as imagens do acompanhamento ou perseguição, entendam como quiserem, irrelevantes. Eu respeito a posição do doutor promotor, mas eu não concordo. E veja bem, se tivesse se diligenciado nesse sentido, feito pesquisa nesse sentido, teríamos uma prova, uma imagem que poderia até se discutir se ela foi adulterada ou não, uma série de coisas, perícia daqui, perícia de lá, ok. Mas teríamos algo mais palpável para se decidir. Teríamos, e não tem essas imagens. Até onde se tem notícia, não foi sequer diligenciado essas imagens. Qual seria então a real importância dessas imagens? Verificar se alguma câmera pegou os disparos, o Erickson caindo, o Elvis dando marcha ré. E não temos isso. O que eu estou dizendo aqui, poderia ter sido feita diligências, tudo para se buscar a verdade real dos fatos, que é o que interessa ao processo penal. No direito civil, é a verdade ficta. Você me pagou, um dos senhores me pagou, e eu digo, não pagou, eu entro com uma ação de cobrança. Se os senhores apresentarem um recibo, eu paguei, tá aqui o Pix, né? Aqui, eu perco a ação. Agora, o senhor me deu em dinheiro, não pegou o recibo. Lá, no civil, verdade ficta. Aqui, verdade real. Essa é a diferença.
Uma das, né? Aqui dizendo que não, pouco importa se o dano foi de pequena monta, grande monta. Não, realmente, não está se apurando que crime de dano. Não é esse o ponto. Mas devemos analisar a situação como um todo. Não somente o fato ali isolado da marcha ré, por exemplo. Sem analisarmos o antes, o durante e o depois. Analisarmos todo o contexto do fato para chegarmos a alguma conclusão. A partir do momento que analisa um fato só isolado, a injustiça é certa. É certa, eu garanto, é certa. Você falou aqui da perícia em via pública, né? E teria que parar o carro, etc. Não, a defesa não está argumentando a ausência de perícia em via pública. Não é isso que a defesa está falando. Não haveria a menor necessidade de uma perícia em via pública se tivesse, por exemplo, filmagens. Não haveria necessidade. Tem a filmagem, né? O carro passou aqui, passou o farol, bateu ali, bateu aqui. Tem a prova, que é indiscutível, tem a filmagem, está aqui. Mas esta prova cabal nós não temos. E foi por culpa do réu que a prova não veio? Não. Não foi. Não é o réu quem faz investigações. Não é o réu que requisita imagens. Se eu for lá, como defensor dele, em um edifício, falar, sou advogado, né, tem um rapaz sendo acusado, assim, 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 eu vou ter a imagem, as imagens, vão me fornecer? Não, não vão. Aí eu digo o seguinte, olha, a OAB, em 2018, editou um provimento 188, que autoriza o advogado a ter acesso a dados em órgãos públicos e particulares. Sabe o que vão dizer? Só com ordem de juiz. Não, mas tem um provimento. Não, mas é só com ordem de juiz. Como que a defesa poderia produzir essa prova? Não tem jeito. Não compete à defesa. Aliás, a defesa não tem que provar a inocência dela. Não tem. O réu é presumidamente inocente. Presume-se que ele seja inocente desde a prisão. Sou eu que quero? Não. É a nossa carta maior quem diz. Está lá. Agora, quando nós vamos fazer um tribunal do júri especial, isso eu digo por mim, eu tenho a conotação que o advogado de defesa já entra perdendo o júri de 7-0. E tem que mudar o entendimento de pelo menos 4. E por que é que digo isso? Isso é natural do ser humano, que eu vou dizer. Quando você ouve uma reportagem, vou falar do Datena, porque é a reportagem que passou aqui. Passa lá, João estuprou Maria. O que nós pensamos em 5 segundos? O João tem que morrer na cadeia. É um cara safado, estuprou a menina. Nós não paramos para pensar se realmente foi estupro e se foi estupro, se foi ele. Me lembro de um caso, aconteceu, se não me engano, em Curitiba, se não me falha a memória. 3 jovens foram presos, acusados de estuprar e matar uma moça, acho que de 16 anos, se não me falha a memória. Levaram para a delegacia, confessaram o crime. Matamos. Estupraram? Estupramos. Mataram como?
esganadores, esganamos ela até a morte. Reportagem daqui, dali, e foi encontrado sêmen na vítima. Pegaram esse sêmen e fizeram exame de DNA com os 3 acusados. Veio um laudo cadavérico dizendo que a vítima morreu com traumatismo craniano e não por asfixia. O exame de DNA era incompatível com os 3 acusados. E tinha uma pessoa. Me lembro que uma entidade da OAB, se não me falha a memória, interveio no caso, e aí disseram, não, a confessão que sofremos tortura. Tortura é igual casamento de anão. A gente sabe que existe, mas nunca vê. Essa é a verdade. Não estou dizendo que aqui houve, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo aquele caso lá. Então, para os senhores verem a importância que tem de uma perícia. Perícia, com todo respeito, não é para matar só curiosidade. Processo não é muro que divide vizinhas candinhas. Vou olhar ali e quero ver o que ela está fazendo. Não é isso. Perícia é para provar um fato ou a inexistência de um fato. É para isso que serve a perícia. O exame de balística que eu citei aqui, o doutor promotor diz o seguinte, não há a menor importância para isso. O PM aqui falou que ele que atirou, a defesa não está contestando, esse fato é um fato incontroverso. Realmente, o fato é incontroverso. Foi feita a apreensão, foi feito um exame chamado de recenticidade, e me parece que restou prejudicado, não diz tem que sim nem que não. E também foi feito exame residuográfico, pega, coleta o material nas mãos, para verificar se tem resíduo de chumbo e pólvora na mão. Ele deu negativo. Deu negativo. E ele diz, eu atirei. E a perícia deu o quê? Negativo. Mas, essa perícia, que na minha opinião, é uma das mais inúteis que tem. Exame de residuográfico. Eu não sei se o promotor concorda, mas é a minha opinião. Porque, nesse caso, o réu, a vítima disse, eu atirei. E o laudo veio o quê? Negativo. Se for olhar o pé da letra, poderíamos dizer, ele está mentindo. Mas no complemento do laudo, explica lá por que pode ter dado negativo. E às vezes dá positivo, sem a pessoa ter efetuado disparo. O cara é um marceneiro, por exemplo, pode infectar a mão e sair lá resíduo. Então, na minha opinião, é um dos mais inúteis que tem. Mas a defesa falou da balística, não para analisar se foi A ou B que atirou, se atirou, quantas vezes atirou. Não. A defesa acredita que houve disparo. O que a defesa queria saber da balística é a trajetória. Aonde estava o atirador? Qual a distância aproximada entre a ponta do cano e o alvo? Era isso que a defesa queria saber. Porque é possível saber. Se eu atirar numa pessoa com o cano encostado, essa distância, a essa distância e a essa distância. É possível saber. Então, era esse ponto que a defesa falou que seria importante a balística. Mas foi a defesa que pediu a perícia balística? Foi a defesa? Não foi, foi a acusação. Está lá nas folhas 4 do processo, requerendo o exame de local
e requerendo exame balístico. O que eu disse aqui é o seguinte: o que o doutor promotor requereu não foi juntado nos autos para comprovar cientificamente a versão A ou a versão B. Portanto, o laudo, senhores jurados, não é só uma coisa para matar a curiosidade. Ah, se é de pequena monta, se é de grande monta. Nós devemos analisar todo o contexto. Nós devemos olhar o início, o meio e o fim para formarmos uma convicção. Em um filme, o senhor coloca no meio do filme e coloca determinada cena. Consegue chegar a alguma conclusão? Como se iniciou, como se chegou ali e como vai terminar? Não tem como saber. Devemos analisar todas as circunstâncias do fato. Isso quem me ensinou foi meu professor da faculdade, Rui Alberto Leme Cavaleiro, hoje desembargador. Não sei nem se aposentou, mas foi a desembargador. E ele dizia, era professor de direito penal: nós não devemos analisar o fato isoladamente, devemos analisar todas as circunstâncias do fato. E ele tinha razão. Então os senhores devem analisar todas as circunstâncias do fato, e não só o fato da marcha ré, por exemplo. Inclusive nas folhas 109 tem um despacho do juiz cobrando o laudo de balística e o laudo de local de crime, que não foi aportado aos autos, não chegou. Nenhum desses laudos aqui foi postulado pela defesa, nenhum. O doutor citou aqui o caso do Ulisses Guimarães. Para quem não se recorda, sumiu a aeronave dele, parece que caiu no mar e não se achou o corpo. Aí o doutor promotor disse o seguinte: podemos negar que ele morreu? Tem lá no direito civil a morte presumida, que é um outro instituto, não vamos entrar nisso. Mas podemos até acreditar, ele morreu. Mas podemos dizer, ele morreu de infarto? Ele morreu afogado? Foi a explosão? Quebrou o pescoço na queda? Traumatismo craniano? Podemos dizer? Não, não podemos, não tem. Se tivesse um laudo, causa da morte, traumatismo craniano, afogamento, podemos até dizer que ele morreu. Só não podemos dizer como, porque não tem a perícia. A questão do laudo complementar, para se apurar se o crime se trata de lesão corporal grave, leve. No meu entendimento, isso não interessa nada aos senhores, nada, por uma questão muito simples. A quem compete julgar crime de lesão corporal? O juiz de direito. Se os senhores disserem não houve a intenção de matar, o crime é de lesão corporal, quem vai decidir se é leve, grave, gravíssima, ultra gravíssima? É o vice-presidente. Então, os senhores, na minha opinião, não tem a menor relevância. O que é que poderia se requerer essa perícia? Aliás, requisitar, segundo o policial foi feito, é saber se o que ele está dizendo é verdade. Neste momento processual, hoje, agora, há dúvida quanto a isso. E a dúvida, por força de lei,
Está no artigo 386, inciso 7, do Código de Processo Penal. O resultado deve ser a absolvição. O que ganha a sociedade com um inocente preso? Nada. E a injustiça que atinge o seu vizinho, amanhã poderá atingi-los. Se os senhores estivessem no banco dos réus, os senhores queriam um julgamento justo. Era isso que os senhores iriam querer. Vão me condenar sem prova? Por que não fizeram assim? Por que não fizeram assado? Por que não apresentaram isso? Por que não apresentaram aquilo? Era dessa forma que os senhores queriam ser julgados. Os senhores não iriam querer ser julgados com base no achismo. Ah, eu acho que foi ele mesmo. Acho que foi. Às vezes, após o julgamento, o réu sendo condenado ou absolvido, quebrada a incomunicabilidade, eu pergunto para os jurados. Isso é para mim, não é para falar para o réu, ó, fulano, não, é para mim. Para que eu saiba. O que formou seu convencimento para absolver? O que formou seu convencimento para condenar? O que faltou para a defesa? Qual a prova que o senhor queria? Doutor, e uma vez o jurado me disse o seguinte: doutor, eu acho que foi ele mesmo. Tudo bem. Não vou discutir, mas eu fiquei pensando comigo, e se fosse ele o réu? E dissesse, eu achei que fosse ele mesmo. Na dúvida, pau. Né? Como diria, pau no réu, né? Como se diz. Senhores jurados, os senhores estão aqui na qualidade de juízes. Não é qualquer pessoa que senta aqui. Tem que ser pessoa idôneas. Pessoas honradas, pessoas honestas. Então eu peço que Vossa Excelência seja honesto consigo próprio. Sendo honesto consigo próprio, você não será desonesto com mais ninguém. Seja justo consigo próprio e não serás injusto com mais ninguém. Se o senhor estiver sentado ali, com essas provas que temos aqui, ou a ausência delas, os senhores aceitariam a condenação? O doutor disse aqui que já mostrou periculosidade. Eu não enxerguei aonde. Aonde estaria essa periculosidade? Porque a conduta dele não exacerba o tipo penal. Vou dar um exemplo. João matou Maria, mas matar faz parte do tipo penal. Matou com o quê? Com um tiro. Está dentro do tipo penal, elementar do tipo. Mas matou como? Não, ele pegou um alicate de cutícula e foi arrancando parte por parte. Depois pegou um canivete cego e foi cortando. Não satisfeito, acendeu uma fogueirinha e foi queimando. Esta conduta está acima do tipo penal. A periculosidade está acima. Não me parece o caso. Senhores jurados, senhora jurada, ele só queria fugir. Vai pagar o preço? Vai, já está pagando. Mas seria justo, leal, condená-los por uma tentativa de homicídio? Seria bater um pardal com um tiro de canhão, senhores jurados. O doutor promotor disse aqui que o policial não iria atirar ou atirou, não sei, não entendi direito a fala dele, mas que o disparo teria ocorrido em Anhelo. O policial falou que não foi na Anhelo, foi numa rua da qual não sabe o nome. Uma rua
que não tinha movimentação. Não foi na Anhemel. O doutor promotor disse aqui, se essas vítimas, né, fossem homicidas, o réu estaria sentado ali, não teria perdido viagem. Em nenhum momento eu disse que esses policiais são homicidas. Em nenhum momento eu achincalhei a honra ou a moral desses policiais. Se eu tivesse a prova que eles estão mentindo, eu mostraria, ó, tá aqui, é mentira. Tem a filmagem do ponto A ao ponto B, onde foi pego. Nesse trajeto todo, não houve disparo, não houve queda, não houve nada. Ele está mentindo. Afirmaria. Mas eu tenho essa prova? Eu não tenho. O que eu tenho é dúvida. O que eu tenho é dúvida. Eu não estou aqui maculando a imagem dos policiais. Eu só estou dizendo, o que eles disseram, não tem prova nos autos. Não há esse liame, não há esse elo. Eles estão dizendo uma coisa e as provas que tem, dizem outra. Não tem nada do que estão dizendo que corrobore, é isso que eu estou dizendo. Mas não corrobora por quê? Porque não foi feito da forma completa. Se tivesse sido feito da forma completa, poderia corroborar ou também não. Nós não sabemos o que aconteceu a título pericial, nós não sabemos. O doutor promotor disse que se os senhores desclassificarem a lesão corporal, o réu sairá daqui hoje. Eu sinceramente não sei disso. Eu não sei. Eu não sei que tipo de lesão o doutor magistrado vai aplicar. Eu não sei. Mas, se sair hoje, não é porque eu quero, não é porque os senhores querem, não é porque o promotor ou o juiz quer. É porque assim manda a lei. E ninguém está acima da lei. Se a lei assim determina, é assim que deve ser. Se nós achamos determinadas leis injustas, e eu acho algumas injustas, vamos pensar na hora de votar. Agora, a lei está feita, goste vocês ou não, tem que cumprir. Eu não acho que beber um pouquinho está errado e depois dirigir. Eu vou beber e vou dirigir. A lei está aí para todos. Você pode não concordar, mas tem que obedecer. Mas foi só uma latinha. Não interessa, a lei proíbe, ponto. Então, reforço aqui para encerrar. Desclassifiquem o crime de homicídio porque não havia intenção de matar. Ele queria fugir, ele não jogou o carro frontalmente contra os PM, ele não fez isso, ele deu ré, se é que deu, segundo a versão do PM, para fugir. E não temos essa prova da ré também. Há dúvida também. Então, senhores jurados, a defesa pede a desclassificação por homicídio tentado para quem tem medida de lesão corporal. E por derradeiro, me despeço de Vossa Excelência, agradecendo a atenção, todo o esforço, o cansaço. E se o senhor quer falar alguma coisa, eu só vou fazer uma postulação para o juiz. Excelência, no caso de desclassificação, eu postulo que sejam aplicados os efeitos do artigo 107, inciso 4, combinado com o artigo 88 da Lei 9.099. É o que eu tenho a postular. Você vai falar, Márcio? Eu contei na época do promotor de justiça, foi dito aqui que o acusado mentiu em seu interrogatório. A gente não sabia que o veículo era roubado. E por 7 vezes, foi um depoimento de interrogatório extenso,
que foi a única contradição apontada pelo doutor promotor de justiça. Trago aqui a Vossas Excelências o depoimento prestado pelo senhor Mário, o cabo Machado, na fase inquisitiva, no auto de prisão em flagrante. O primeiro momento que ele teve contato com o processo. Ou seja, é a versão que mais se aproxima da realidade naquele momento, que acabaram de acontecer os fatos. Aqui, ele diz que todo o acompanhamento todo posterior supostamente a REC foi engatada pelo REC, quase foi atropelado, ele iniciou o acompanhamento a todo tempo com a moto, inclusive jogando a moto próximo do acusado e pulando nele e segurando, efetuando abordagem e prisão. No depoimento dele na delegacia de polícia, o senhor jurado pode ficar à vontade, nessa parte ele diz, folha 19 do condutor, narra que constatou que o indiciado desceu do veículo portando uma arma de fogo, momento em que iniciou acompanhamento a pé. Isso aqui são palavras de quem? O senhor Mário, que a todo momento ele disse que ele estava na motocicleta. Então, assim, se o fato daquela mentira, em tese, realmente mencionou aqui, a vítima também mentiu, porque isso está documentado. Então, se tem um peso para a mentira do acusado, tem que ter o mesmo peso para a vítima. Em razão dessas contradições que tem, a defesa entende que esse processo, não somente esse como tantas outras, está eivado de dúvidas. E se assim o é, como o doutor De Paulo mencionou aqui, a dúvida já deve ser interpretada a favor do acusado. Eles foram depois na delegacia de polícia. E a defesa encerra a fala somente com esse documento, até mesmo que em razão do avançar do horário, já estou cansado também, assim como os outros professores. E, como o doutor De Paula mencionou, a defesa postula para desclassificação do crime de homicídio, né, para crime de lesão corporal, e pede a condenação quanto ao crime de receptação e o crime de lesão corporal leve quanto ao policial Erickson. E os senhores jurados, ao chegar em casa, deitam, coloquem a cabeça no seu travesseiro e descansem tranquilamente.